Olá, meu amigo, minha amiga. Faltam agora 261 dias para chegarmos às eleições de 2022 e darmos um basta a essa gente toda que tem feito tanto mal ao nosso país, à nossa saúde física, à nossa saúde mental, à nossa saúde econômica e à nossa saúde social, né? Quantos de nós não terá muita dificuldade para recobrar alguns laços de amizade, alguns laços junto aos nossos parentes que se afastaram por conta das questões políticas, quando isso tudo passar? A gente vai ter que ter muita sabedoria, um coração muito aberto e muita inteligência para poder abordar alguns assuntos. Se a gente depender dos grandes veículos de comunicação, essas bolhas vão ficar cada vez mais na ignorância, no abismo da ignorância, e a gente vai continuar cada vez mais com dificuldade para conversar com essas pessoas. Muitas delas são assim porque elas não são devidamente informadas, elas têm um papel funcional, porque quanto mais gente sem informação, gente que vive na ignorância que nosso país existir, mais o controle da sociedade é realizado pelos poderes econômicos, poderes financeiros, poderes midiáticos. Então nós vamos ter grandes tarefas pela frente. Eu vou conversar com vocês sobre esses assuntos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se inscreva, é muito fácil, é só dar o clique aí no cantinho do seu monitor, no símbolo aqui do nosso portal. Enfim, se gostar dos nossos outros vídeos que eu recomendo, compartilhe, dê o seu joinha, porque é fundamental, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, no Brasil a gente vive uma situação onde crimes são cometidos todos os dias contra o povo brasileiro numa escala absurda, numa escala inexplicável. Não existe uma possibilidade de termos crimes reiterados, crimes que acabam sendo descobertos e, quando isso acontece, que não haja uma cumplicidade que ajude esse crime a ter acontecido dessa forma. No direito penal a gente dá o nome de crime continuado, aquele que todo dia o criminoso repete a mesma prática. Enfim, isso está acontecendo no nosso país. E existe uma grande cumplicidade, porque apesar da gente centralizar toda a nossa crítica, a nossa ira, a nossa indignação na figura do presidente da República, ele tem muitos cúmplices que passam despercebidos no meio dessa história toda. Uma coisa muito curiosa, que a gente pode ver até no plano internacional, se dá, por exemplo, nesse tipo de relatório aqui, da Human Rights Watch, que listou ameaças de Bolsonaro à democracia em relatório. Isso está em alguns noticiários, isso vai aparecer de noite nos telejornais, com certeza. A matéria diz que, no texto, a ONG internacional cita perigos do governo Bolsonaro, como os ataques sucessivos às urnas eletrônicas, desrespeito às recomendações da OMS durante a pandemia e destruição do meio ambiente e da Amazônia. E aí eles vão listando aqui uma série de ataques à democracia. Mas isso não se dá apenas pelo comando do presidente da República. Ele tem cúmplices institucionais. O relatório deveria citar a figura do senhor Augusto Aras, porque aquele que está vendo um criminoso a praticar crimes e não faz nada é cúmplice do crime. O senhor Arthur Lira, que viu o presidente cometer os crimes que o mundo está vendo, está documentado nesse relatório, e não fez absolutamente nada. O senhor Rodrigo Maia, que não deve ter o habeas corpus no meio dessa história, ele não deveria ser reeleito para a Câmara por conta desse papel que ele fez contra a democracia, porque quando alguém protege uma pessoa que realiza atos contra o nosso país, ela está sendo tão cúmplice quanto o próprio criminoso. Isso se dá também na figura do senhor Augusto Aras, que até hoje não fez absolutamente nada para responsabilizar o presidente dessa situação que é mundial, é universalmente conhecida. Então esses relatórios deveriam dar mais nomes aos bois. Se a gente puder dizer, né, a gente poderia ter até um gado, porque são muitas pessoas que ajudam nessa história. Mas quando tiver uma mudança de governo aqui no nosso país, a relação de poder também vai mudar muito. E essas pessoas que acobertaram todo esse tipo de situação serão responsabilizadas, eu não tenho a menor dúvida. Então o relatório falou dessa questão e vamos ver como é que os noticiários vão falar, porque existiu e existe ainda uma cumplicidade dos grandes veículos de comunicação. Porque, gente, é muito fácil
esse papo que eu levo com vocês todos os dias, por que isso não é levado por uma grande rede de televisão aberta? Por que não tem nenhum colunista para levantar esse tipo de questões que eu levanto aqui todo dia e outras pessoas levantam também? O povo brasileiro ele é quase submetido a um pano, uma venda nos olhos para não ver, não enxergar o que está acontecendo. E aí a gente fica numa situação onde o nosso país está absolutamente degradado, as instituições degradadas, atacadas, corrompidas e não há uma responsabilização direta, mesmo com o número de mortos que nós tivemos aqui no nosso país, por conta de interesses econômicos que esses grupos todos aliançados têm contra o povo brasileiro, cada vez mais fazendo negócios dentro do parlamento e com apoio, né, daquele que é o principal agente desses interesses no nosso país, que é o ministro Paulo Guedes. Passou aí um tempão de férias, devia estar visitando o dinheiro dele nos paraísos fiscais, né? Deve ter voltado muito bronzeado. Mas desde segunda-feira, que ele já voltou ao expediente, ele não está indo trabalhar. Se a gente pega aqui na segunda-feira, no dia 10, aparece aqui na agenda dele, sem compromissos oficiais. Aí você vai na terça-feira, dia 11, sem compromissos oficiais. Quarta-feira, sem compromissos oficiais. Quinta-feira, hoje, sem compromissos oficiais. Óbvio, né? O Brasil não tem problema econômico nenhum. O ministro ali deve estar operando ali na bolsa, deve estar no seu teclado ali vendo as variações, interessado ali fazendo seus contatos fora da agenda para entregar ainda mais as riquezas do nosso país e, enfim, quando tudo estiver naufragado, ele se mandar e deixar aqui o rombo para o povo brasileiro. E aí eu, de curiosidade, né, querendo saber o que o ministro anda fazendo, o ministro Paulo Guedes, aí eu vi aqui que ele publicou no Twitter dele uma preocupação, né? Ele colocou aqui, também perdemos misteriosamente muitos seguidores nos últimos dias. Puxa, ministro, por que será que o senhor perdeu tantos seguidores, né? Por favor, confira se ainda me segue e dê um retweet nesse tweet. Obrigado. E aí eu fiz isso, né? Dei lá uma mensagem para o ministro, já tem 5.736 pessoas, né, que retweetaram, e eu mandei para ele um convite. Eu coloquei aqui, prezado ministro, gostaria de convidá-lo para um passeio por um supermercado na Baixada Fluminense. O povo quer te aplaudir pessoalmente por tudo que tem feito por nós. Na volta, poderemos parar num posto de gasolina. Tenho amigos caminhoneiros que querem te abraçar bem apertado. Então tá feito aí o convite, ministro, o senhor pode mandar para mim a resposta, que eu terei o máximo prazer de montar uma agenda com o senhor, mas certamente eu vou me proteger bastante, né? Porque as pessoas querem te abraçar com muito entusiasmo, e pode ser que as pessoas acabem até abraçando além da conta, né? Porque o senhor é muito querido pelo povo brasileiro. Pois bem, então, gente, ironias à parte, a gente tem que tratar disso dessa forma, porque enquanto o Brasil está nessa situação de degradação total, a gente vê o presidente da República com outros níveis de preocupação. É engraçado o seguinte, a gente vê os meios de comunicação, à noite eles dão destaque, não a esse tipo de situação aqui, ó, como essa aqui, ó. O que está dizendo essa agenda aqui, essa notícia aqui? Bolsonaro reabre arsenal de ataques contra instituições. Gente, entrevista que ele deu ontem, ele falou de novo de tratamento precoce, de antivacina, falou que a Omicron é muito boa, falou um monte, mas foi assim, uma aberração. Atacou o Barroso, atacou o Alexandre de Moraes, dizendo que são militantes a favor do terrorismo. Gente, é um negócio, mas de noite aparece que o presidente Bolsonaro, ele sancionou baixou uma portaria autorizando os funcionários a viajarem em classe executiva. E daí? Isso é o de menos no meio dessa história, de alguém que está praticando ataques contra a democracia brasileira. Pois bem, e aí eu fui ver a agenda do Bolsonaro para o dia de hoje. Bom, como vocês sabem, ele tem um problema chamado ergofobia, que é um pânico de trabalho. Ele, no ambiente de trabalho ele começa a passar mal, né? Então ele trabalha muito pouco. Ele tem aversão, ele gosta muito de jet ski, de dar cavalinho de pau, de ir à pizzaria, de comer pastel, andar de moto, né, pescar. Esse negócio de trabalhar é um negócio problemático, né? Mas ele, tentando fazer isso, a agenda dele mostra que às 9 horas da manhã ele teve uma entrevista com a rádio Uirapuru Jaguaribana.
Uma rádio que eu fui dar uma pesquisada tem audiência de 200 pessoas, em média. 200, 300 pessoas. Cidadezinha pequena, enfim. Mas o Bolsonaro não está preocupado com essas pessoas. Ele vai gravar essa entrevista para exibir, para repercutir, falando uma série de insanidades para suas redes sociais. E, infelizmente, essa plataforma aqui acaba deixando que o presidente profira e espalhe cada vez mais as mentiras e as agressões contra a democracia brasileira, com a cumplicidade de todos esses agentes que eu tenho falado para vocês. E depois ele recebeu o deputado Silas Câmara, do Republicanos. Mais à tarde, ou seja, 1h30 de expediente, vamos dizer assim, se uma entrevista é expediente. Depois, às 14h30, ele reiniciou o expediente com outro deputado e terminou às 17h. Ou seja, 4 horas de trabalho, se a gente puder dizer isso, com 3 horas de intervalo para almoço. Sabe como é que é, né? O presidente, ele tem que ter 3 horas para almoçar, porque ele tem que mastigar devagarinho. Vai que um camarão vingador se apodere do organismo de sua excelência e cause outra falta dele ao trabalho, né? E o Brasil vai sentir muito essa falta ao trabalho. Pois bem, aí eu fui ver esse encontro institucional dele com o deputado mais cedo, né? O deputado aqui, Silas Câmara. E aí, gente, eu fiquei estarrecido, porque se vocês pegarem aqui no Wikipedia, o deputado ele tem um prontuário, né? Muito cabeludo aqui. Apropriação indébita de funcionários fantasmas, falsificação de documentos, empresas de assessores que levaram vantagens, corrupção passiva e irregularidades no meio de comunicação chamado Boas Novas. Ele também é pastor evangélico. A gente tem aqui, eu fui resgatar uma matéria da CNN que nos dá conta de quem é o personagem com quem o presidente da República tratará de alguns assuntos muito importantes. Mas assuntos importantes para quem? Vamos ver aqui essa matéria rapidinho, vamos lá. O ministro relator, Luiz Roberto Barroso, já votou pedindo a condenação de Silas Câmara a 5 anos e 3 meses de prisão, além da perda do mandato parlamentar. Barroso alega que as provas mostram que o deputado usou o próprio cargo em benefício próprio para obter R$145 mil que eram destinados ao... Não é incrível isso, gente? Um deputado se apoderar de recursos dos funcionários do gabinete, né? Onde é que nós vamos parar? Ainda bem que isso nunca aconteceu no Brasil, né? O pagamento de assessores parlamentares. O ministro escreveu na sua decisão, num trecho, o seguinte, abre aspas, vários dos quais eram pessoas simples, com pouca instrução, que acabavam ficando com quantias irrisórias ao fim de cada mês. O ministro Edson Fachin votou também, acompanhou o relator, Luiz Roberto Barroso, e disse o seguinte, que é possível constatar vários depósitos feitos, muitos por assessores, secretários parlamentares de Silas Câmara, e o saque consequentemente feitos logo em seguida desses depósitos. O deputado foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que é por peculato, que é a subtração ou desvio de recursos públicos, acusado de empregar funcionários fantasmas no período entre 2000 e 2011. Apesar de ter nomeado 18 assessores, tem um funcionário que trabalhava para o deputado Silas Câmara, Raimundo da Silva Gomes, apontado como operador desse esquema, que diz que o deputado determinava, de fato, a retenção de parte ou até mesmo dos salários integrais de alguns dos seus funcionários. Como não há precedente desse julgamento no Supremo, como você disse, Kenzo, é possível a partir dele criar balizas, a chamada jurisprudência, que pode valer para o caso do deputado Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro e que tem um processo contra si lá no Rio de Janeiro, referente ao período em que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Gente, é um negócio interessante, está aí o elo, né, que conecta, que liga o presidente da República ao senhor Silas Câmara. O julgamento do deputado será agora no mês de fevereiro, se ele vai ser cassado ou não. Já há votos nesse sentido, como a gente acabou de ver na matéria. Então, o que será que ele foi conversar lá com o presidente da República? Será que sobre as enchentes aqui em Minas Gerais? Será que sobre as vacinas, sobre as internações, sobre o orçamento da nação, sobre o problema da inflação, dos combustíveis? O que será que foi tratar esse deputado com o presidente da República? E aí, quando a gente vê o álbum de fotografias do deputado, a gente vê esse tipo de cena, ele fazendo uma selfie aqui dentro do jato presidencial pago com o nosso dinheiro, para que o presidente fosse a um templo, a uma cerimônia evangélica fazer campanha política. Obviamente ele está acompanhado aqui do indefectível Silas Malafaia, o Silas Câmara e o Silas Malafaia. Olha, o nome Silas realmente está com problemas hoje em dia, né?
E aqui tem o deputado junto com o Flávio. Afinal de contas, eles têm julgamentos pendentes sobre as suas cabeças com o mesmo tipo de situação, né? Será que o deputado também tinha cafeteria? Ele também mexia com chocolate, panetone? Será que ele também comprou uma mansãozinha de mais de 6 milhões de reais? Pois bem, outra foto dele aqui no jato da presidência da República, ou seja, o Bolsonaro tem muitas coisas a conversar com ele, né? E aqui outra foto também, em outro encontro que foi... levou deputados ali dentro do jato presidencial, tendo ali à frente o deputado Marco Feliciano, aquele que gastou 157 mil reais para modificar os seus dentes, né, para ele ficar mais bonitinho, com um sorriso mais brilhoso. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi essa foto aqui surreal. O deputado fazendo uma selfie de oração. Ali no fundo, lá pequenininho, verdinho, aquele lá é o velho da van. É a primeira vez que alguém precisa documentar uma oração, né, numa selfie, né? Vai ver que o senhor estava meio distraído, ele não estava prestando muita atenção, então o deputado ali registrou ali que estavam orando para Deus não desconfiar deles por serem acusados de falsos cristãos, de serem falsários da fé, de serem vigaristas e de serem acusados de uma série de crimes, né? Bom, gente... será que isso tudo que eu estou conversando com vocês será objeto de algum tipo de matéria logo mais à noite nos telejornais? Eu acho muito difícil, porque se esse tipo de situação é revelada todos os dias, o presidente ele acaba caindo cada vez mais em descrédito. E colocar um presidente desacreditado em mais descrédito ainda, se isso fosse lá atrás, isso já poderia ter expulsado essa figura da presidência da República e ter poupado o nosso país tantas mortes que nós tivemos. Portanto, gente, nós vamos ter muito trabalho nesse ano de 2022, mas nós vamos conseguir, porque quando você tem a verdade nas mãos, você consegue alterar muitas realidades. E a gente vai superar isso. O ano que vem será um outro ano, longe dessa gente que tanto mal fez ao povo brasileiro. E a vocês todos, meu muito obrigado por estarem aqui, estarem divulgando tanto nosso portal, que está crescendo a cada dia. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!